Sejam bem-vindos e bem-vindas à disciplina de Políticas Públicas. Sou professora Júlia Amâncio, sou professora da área de Políticas Públicas do Departamento de Administração e Economia da UFLA. Sou bacharel, mestre e doutora na área de Ciência Política, com especialização na área de Políticas Públicas, e vou trabalhar com vocês um pouquinho do conteúdo das políticas públicas, tanto de uma forma mais aplicada, né, falando um pouco da minha experiência prática nessa área, quanto do ponto de vista um pouco mais teórico. Essa é uma disciplina extremamente importante na área de gestão pública, que vai ter um impacto tanto no ponto de vista das políticas no nível federativo, no nível federal, no nível estadual, no nível municipal, quanto um impacto em todas as áreas que a gente tem da gestão, seja na área financeira, na área mais política, nos processos participativos, nos processos de planejamento e nos processos efetivos de implementação de políticas públicas, de infraestrutura, de políticas públicas na área social, na área de educação, na área de mobilidade. Então, é uma área extremamente importante para ser trabalhada. Muitos dos trabalhos de conclusão de curso e dos trabalhos de aplicação na área de administração pública envolvem políticas públicas. Então, é uma leitura e uma discussão prática bastante pertinente para vocês, tanto nessa primeira etapa do curso, quanto numa etapa um pouco mais aplicada. Eu vou falar para vocês não todos os pontos que são tratados na nossa apostila, mas de alguns pontos que eu considero um pouco mais complexos, um pouco mais técnicos, para esclarecer alguns desses aspectos. Vou trabalhar na disciplina não só com o material do curso, que eu considero que seja um material de boa qualidade. A autora do material é uma pessoa bastante reconhecida na área de políticas públicas, mas vou trabalhar também com alguns textos complementares, no sentido de trazer para vocês discussões mais atualizadas, discussões mais críticas e discussões mais aplicadas na área. Então, vamos lá. Primeira coisa importante, né, a definição de políticas públicas. A área de políticas públicas é uma área que vai surgir numa junção, né, de discussões teóricas, né, de uma produção teórica dentro da disciplina, né, e da área de ciências políticas. Ela vai surgir concomitantemente nos Estados Unidos e nos países europeus, como aplicação da ciência política, como aplicação das ciências administrativas e como a aplicação das teorias do Estado. Então, ela é uma junção dessas três áreas e ela vai ter muita influência das teorias nessas três áreas e um diálogo muito grande nessas três áreas. Nos Estados Unidos, é onde essa teoria, né, as teorias de políticas públicas se desenvolvem mais. Elas vão se desenvolver tanto do ponto de vista teórico, quanto do ponto de vista da resolução de problemas práticos enfrentados pelo Estado na década de 1940, principalmente, e no pós-Segunda Guerra Mundial, onde o Estado vai lidar com uma série de questões relativas ao maior investimento público para resolver problemas sociais, problemas ligados à infraestrutura, crescimento da população, principalmente nas cidades, e os problemas gerados pela industrialização e pela migração das pessoas do campo para as cidades. Na Europa, esse debate vai acontecer em paralelo, né, com o desenvolvimento do chamado Estado de Bem-Estar Social, que é um contexto político em que vão se desenvolver e vão se efetivar os chamados direitos sociais, e as políticas públicas vão estar bastante ligados à área social, iniciando com os direitos trabalhistas e posteriormente com a assistência social, com os direitos relativos à universalização do acesso à educação, universalização do acesso à saúde, o acesso à moradia. Então, são contextos um pouco diferentes em que as ênfases são dadas a questões diferentes, mas ainda assim
Trata-se de quê? As políticas públicas. Daquilo que a gente chama do Estado em ação, da ação do Estado para resolver problemas concretos e problemas que são de natureza coletiva, ainda que não necessariamente sejam problemas que atinjam todos os cidadãos, ou sejam problemas de natureza universal, podem ser problemas que atingem grupos específicos, mas esses problemas afetam de maneira direta ou indireta toda a população de um determinado país. E essa ideia de nação e de país é extremamente importante para o debate de políticas públicas. As políticas públicas têm uma característica também, que é a concretização ou a efetivação dos chamados direitos ou da cidadania, sejam os direitos civis, sejam os direitos políticos, mas principalmente os direitos sociais. E não é à toa que as políticas públicas se aprofundam tanto no ponto de vista teórico quanto no ponto de vista prático, na medida em que os direitos sociais vão sendo mais desenvolvidos e que se dá mais importância a esses direitos sociais no âmbito do Estado. Então, as políticas públicas, elas partindo dessa noção de direito, elas vão distribuir bens e serviços que são demandados pela sociedade e elas somente podem ser implementadas e efetivadas pelo Estado, porque é o Estado que tem a prerrogativa de garantir esses direitos. Ainda que o Estado possa firmar parcerias com entidades públicas não estatais, com entidades privadas, organizações privadas, para prestar esses serviços, ainda assim a prerrogativa da prestação desses serviços é do Estado. E, portanto, o vínculo do indivíduo e do cidadão, do ponto de vista do controle, do ponto de vista da cobrança, né, do ponto de vista da fiscalização e até mesmo, né, do ponto de vista do financiamento, se dirige ao Estado. Então, a definição clássica que a gente tem dentro do campo de políticas públicas, e vocês vão ver no material que vocês vão fazer a leitura, que existe um debate amplo em torno dessa noção de políticas públicas, ou seja, não há um consenso entre os autores, mas o que há de mais consolidado do ponto de vista da definição de políticas públicas, aquilo que a maior parte dos autores concorda, é a ideia de que a política pública é o Estado em ação. A ação do Estado, então, para efetivar esses direitos e para concretizar esses direitos. A partir dos anos 90, então essa é uma disciplina, como eu já disse, que começa nos anos 40, vai se desenvolver nos anos 50. Eu vou falar um pouquinho sobre isso posteriormente. Nos anos 60 e nos anos 70, há um aprofundamento do debate sobre a implementação, sobre alguns aspectos específicos do ciclo de políticas públicas, mas a partir dos anos 90 do século XX, há uma preocupação maior com a participação da sociedade, tanto do ponto de vista da gestão das políticas públicas, quanto do ponto de vista da implementação das políticas públicas, e por isso que vocês vão ver esse conceito de políticas públicas aparecendo em outras disciplinas do nosso curso, principalmente nas disciplinas que dizem respeito aos processos participativos. Esse campo de estudos, então, ele busca tanto resolver problemas que são apontados pela sociedade através das suas organizações coletivas, das suas organizações políticas, como movimentos sociais, sindicatos, associações de moradores, partidos políticos e organizações coletivas dos interesses da sociedade que buscam, então, demonstrar, né, as suas demandas e terem reconhecidas as suas demandas por parte do Estado, né, quanto situações que o próprio Estado avalia e as instituições políticas avalia através de uma série de indicadores e de medidas, como situações problemáticas que então o Estado vai tentar resolver através dessas políticas. Os estudos sobre políticas públicas, eles vão envolver tanto esses aspectos
técnicos administrativos mais próximos da área de planejamento público, né, que são aspectos que estão por trás das políticas públicas no sentido de tornar essas políticas públicas viáveis, execuíveis por parte do Estado dentro de um ambiente de escassez de recursos, quanto estudos que envolvem os aspectos mais políticos e mais operacionais das políticas públicas, que vão destacar o papel dos atores, os conflitos de interesse, os conflitos dentro do próprio Estado, os conflitos nas relações entre Estado e sociedade e, portanto, a gente vai ter um campo de pesquisa que a gente chama de campo multidisciplinar, que vai envolver várias áreas do conhecimento, desde a geografia, psicologia social, administração, ciência política, que eu já citei, sociologia, antropologia, demografia. Todas essas áreas vão ter estudos específicos e vão contribuir para a área de políticas públicas especificamente, né, cada um à sua maneira. E, mais recentemente, essa área de políticas públicas tem ganhado autonomia como uma área, né, de conhecimento próprio, tanto que já existem vários cursos de graduação focados em gestão de políticas públicas, que são cursos, então, que fazem a união desses vários campos do conhecimento. Então, tanto se busca explicações dentro das teorias de políticas públicas sobre como funcionam as políticas públicas, quanto a tentativa de elaboração de modelos teóricos e conceituais para definir políticas públicas, quanto uma parte de formulação mais aplicada, né, de modelos operacionais mais aplicados e técnicos de planejamento. Então, é uma área que permite o desenvolvimento desde quem tem um perfil mais acadêmico até quem tem um perfil mais prático. A gente vai ter uma área dentro das políticas públicas, que é o que boa parte dos materiais teóricos e didáticos de políticas públicas se focam, que é uma área específica que a gente chama análise de políticas públicas. Nessa análise de políticas públicas, a gente vai ter, né, um aprendizado sobre os modelos que a gente usa para estudar as políticas públicas. Muitos desses modelos que a gente está vendo aqui são modelos oriundos das teorias do Estado e, portanto, são modelos que muitas vezes são aplicações de modelos da ciência política. A gente não vai se aprofundar em todos eles, porque é bastante conteúdo e na formação básica, principalmente nas graduações em administração pública, que é a formação mais próxima da gestão pública, a gente tem um aprofundamento dessas discussões, mas eu vou fazer aqui a exposição de alguns modelos que são os modelos mais utilizados e eu trouxe para vocês nas atividades complementares algumas, né, discussões sobre esses modelos para vocês conhecerem um pouco mais. Todos esses modelos têm vantagens e têm desvantagens do ponto de vista explicativo e vantagens e desvantagens do ponto de vista da aplicação deles na análise de políticas públicas. Bom, primeiro modelo, que é o modelo que hoje está mais em voga, é mais utilizado pelos autores, é o modelo institucional, ou que a gente vai chamar de análise institucional, e mais recentemente uma derivação dessa análise institucional é o modelo neo-institucionalista. No Brasil, a gente utiliza muito a abordagem do neo-institucionalismo histórico, que é uma vertente desse institucionalismo, e esse institucionalismo vai pensar na política pública como um resultado da interação dos atores sociais, dos atores coletivos e dos atores políticos com as instituições políticas. Então, eu costumo dizer que a ideia é a seguinte: esses autores dessa área vão pensar que as regras do jogo, o formato do jogo, né, institucional, vai moldar as estratégias e as escolhas dos atores e, ao mesmo tempo, a ação dos atores vai influenciar no formato das regras e no formato do jogo. Então, é como se a gente pensasse aqui numa metáfora de uma partida de futebol, em que a gente tem as regras que operam nesse jogo de futebol, que vai definir o que é gol, o que não é, aonde cada jogador pode andar, pode se deslocar, aonde que é dentro, aonde que é fora, qual é o papel do juiz. A gente tem a delimitação, né, e a estrutura institucional
que é a delimitação do campo, a definição do que é a bola, a definição de quantos atores fazem parte de cada time. E a gente tem a ação dos atores em si, que fazem escolhas estratégicas, né, no jogo, a partir dos lugares que eles ocupam dentro dessas regras e dentro do campo e da situação que eles estão enfrentando ali naquele contexto. Se tá chovendo, se não tá, se tá muito quente, se não tá, se o outro time é mais forte, se o outro time tá liderando o campeonato, ou seja, os atores fazem escolhas baseados nas regras, e os atores interagem com essas regras e é a partir da interação dos atores com as regras e a estrutura institucional que digamos que é de delimitação do campo é que a gente tem a operação, né, desses atores e os impactos da sua ação. Então, esse tipo de análise institucional é talvez a análise que está mais em voga hoje, né? Essa análise vai focar, então, no papel do Estado e no papel das instituições políticas para a reprodução das políticas públicas, tendo como pressuposto essa concepção das regras com os atores, e vai analisar a estrutura das organizações, as organizações em si, os deveres das organizações e dos atores que compõem as organizações, as funções desempenhadas por essas organizações, os impactos dessas organizações sobre a organização política em si, ou seja, a relação com as coalizões políticas, com as instituições políticas, por exemplo, o legislativo, o executivo, o judiciário, os partidos políticos, os lobbies, os grupos de interesse. Quais são as críticas que esse modelo vai receber? Primeiro, a dificuldade desse modelo de avaliar o resultado das políticas, porque muitas vezes esse modelo é um modelo que se baseia muito nos processos e tem pouca capacidade de analisar resultados. E eles vão dar pouca atenção à relação entre a estrutura e o conteúdo das políticas em si, porque também fica muito focado na estrutura. O modelo de processos já é um modelo que vai pensar, né, nas atividades políticas que formam as políticas públicas, tentando identificar problemas, tentando formular propostas para resolver esses problemas, tentando visualizar e formalizar apoios políticos que vão acontecer entre esses atores, focando muito no processo de implementação da política pública, que a gente vai ver daqui a pouco, e nos processos de avaliação. Então, é um modelo que vai se basear muito no comportamento dos atores e que vai ser bastante promissor, né, para entender como as políticas são formuladas, mas também não vai focar tanto no conteúdo. Então, como vocês podem ver, esses modelos, cada um deles tem potenciais, ou seja, a gente escolhe esses modelos para fazer a análise a partir de objetivos que a gente tem na análise, em que é o ponto forte deles, mas eles vão ter pontos fracos também. Então, muitas vezes a gente pode combinar modelos e muitas vezes a gente tem sempre que ter a clareza de quais são as limitações desses modelos, porque essas limitações vão ser limitações dos nossos estudos mesmo. O modelo da teoria do grupo, né, são modelos que vão basear muito e vão ser muito influenciadas pela análise de redes, não são as redes sociais da internet, mas as redes que se formam entre os atores. A gente tem disciplinas específicas que analisam redes no nosso curso, porque é uma área bastante importante nas políticas públicas e na gestão pública, e que vai pensar, né, na formação de grupos que vão tentar influenciar o governo, o Estado, e interagir entre si para influenciar o governo e o Estado. E aí essa teoria vai pensar um pouco na formação desses atores, nos interesses desses atores e nas arenas em que esses atores operam e interagem entre si para produzir políticas públicas, ou seja, é uma teoria que é bastante influenciada pelo modelo de Estado, teoria do Estado pluralista,
e que vai focar bastante no sistema político, na organização do sistema político e na política pública como um resultado das disputas que vão acontecer dentro do sistema político, dos grupos de interesse, como partidos políticos, lobbies, organizações específicas. É uma teoria bastante promissora para pensar nos conflitos que vão derivar em políticas públicas, né? Uma teoria que está bastante associada com essa ideia de grupo, mas que já vai ter uma visão específica dos grupos, ou seja, não vai analisar qualquer grupo, vai analisar grupos de interesse que são mais influentes na sociedade, é o chamado modelo elitista, né? Então, vai pensar que as elites políticas, econômicas, sociais vão ter uma interferência e um papel maior na determinação, né, das preferências do Estado e das escolhas que o Estado vai fazer do ponto de vista de políticas públicas. Então, essas elites vão moldar tanto a opinião pública, através da mídia, através da formação de valores e de interesses dentro do Estado, né, vão partir do pressuposto de que os cidadãos são mal informados e são apáticos politicamente, portanto, as elites elas acabam dominando este espaço e que não se produz inovações significativas nas políticas públicas, apenas aquelas que interessam a essas elites. E aí a gente vai entrar num tema que é bastante abordado nas políticas públicas, que é a ideia do incrementalismo, ou seja, que a gente vai ter um conjunto de mudanças pequenas que formam as políticas públicas e há uma dificuldade grande de fazer mudanças maiores que modifiquem a sociedade de uma forma mais ampla. E essas mudanças incrementais vão partir da ideia de que manter, né, as relações de poder e as políticas públicas o mais próximo do que elas são, ou seja, fazer pequenos ajustes, é uma forma de manter no poder aqueles que já estão. Porque quando um sujeito que está no poder arrisca mais ou faz mudanças maiores, isso também gera uma fragilidade nas relações de poder e há uma probabilidade de rupturas nas alianças prévias. Então, é uma visão bastante conservadora da política e que vocês vão perceber que dominam vários desses modelos de análise de políticas públicas como um pressuposto. Várias teorias partem dessa concepção. O modelo da escolha racional já é um modelo que também é, de certa forma, conservador, mas vai pensar, né, nas escolhas dos atores como resultado de uma relação entre custo-benefício, ou seja, os atores eles sempre tentam maximizar os seus interesses, sempre tentam agir buscando ter os seus interesses atendidos, de forma egoísta, não necessariamente individual, mas pode ser no sentido de preservar os interesses dos grupos, né, que estão por trás desses atores. E esses interesses que são defendidos por esses grupos, eles vão tentar influenciar as preferências do Estado e isso vai gerar uma série de consequências do ponto de vista da ação do Estado, no sentido de que o Estado vai ter que escolher atender aqueles grupos que influenciam mais, não necessariamente as elites dentro desse modelo, mas o Estado vai ter que fazer um cálculo custo e benefício para ver qual é o grupo que tem mais poder e mais influência e qual é o custo que o Estado consegue arcar para atender os interesses desses grupos. Porque às vezes tem um grupo que tem uma influência muito grande, mas o custo não necessariamente só um custo financeiro, mas o custo político de atender os interesses desses grupos pode ser um custo alto demais que o Estado não consegue arcar. Essa é uma teoria que ela é bastante influente no modelo norte-americano ainda hoje, talvez seja a teoria mais influente nas teorias norte-americanas hoje em dia. E é uma teoria que é bastante criticada principalmente pelos autores europeus, porque os autores europeus vão dizer que é uma teoria que não leva em conta os vários fatores que interferem nos processos, principalmente fatores políticos, fatores ligados aos valores dos indivíduos, às ideias. E essa questão dos valores e das ideias, vocês vão ver nos textos complementares também, é uma questão que está muito em voga na teoria de políticas públicas hoje.
O modelo incremental, que eu já citei ele aqui para vocês, é um modelo que vai ser talvez o modelo mais influente e que mesmo nessas teorias do Estado que se tem divergência, é um modelo aceito por quase todos. Que é a ideia de que as políticas públicas elas funcionam quase que de forma inercial, ou seja, elas têm uma tendência a não promover mudanças radicais e rupturas ao longo do tempo. Então, é como se o Estado fosse trocando o pneu do carro com o carro andando e fazendo alterações que são alterações mais cosméticas e superficiais nas políticas públicas, porque mudanças mais radicais poderiam gerar algum tipo de ruptura do sistema, ruptura entre os grupos que estão no poder e poderiam desestabilizar esses grupos que estão no poder. Deixo aqui o espaço para vocês discutirem no fórum, discutirem entre vocês o quanto que isso é pertinente para a realidade brasileira, né? O quanto que a população brasileira tem demandado mudanças profundas no Estado, nas políticas públicas, em todos os aspectos, e o quanto que isso é difícil, muitas vezes gera frustração, né, nos eleitores, no sentido de sempre esperar por uma mudança e, às vezes, depositar uma esperança em certos atores políticos, às vezes em indivíduos, às vezes em grupos, e quando esses indivíduos chegam no poder, percebe que eles são mais do mesmo e que, de outras maneiras, eles se mantêm no poder fazendo as alianças com os que sempre estiveram por aí. Fica como uma sugestão de reflexão para vocês. Então, o que acontece é que o Estado sempre opta por implementar políticas públicas e realizar mudanças nas políticas públicas que têm um baixo custo político, têm um menor custo político possível. Por isso que são mudanças que muitas vezes são pontuais e específicas e atendem grupos menores, não são mudanças radicais na sociedade, né? A teoria dos jogos é uma teoria que vai dialogar muito com a teoria da escolha racional que eu falei anteriormente. Eles vão entender através do dilema do prisioneiro, e eu deixo para vocês pesquisarem na internet o que é o dilema do prisioneiro, que é uma teoria bastante conhecida dentro da teoria dos jogos e muito utilizada nas teorias norte-americanas. Eu não vou me aprofundar nela aqui, mas vocês vão achar muita coisa na internet sobre isso. E que vai pensar no seguinte, que as escolhas dos atores sempre são interdependentes, ou seja, sempre que um ator toma uma certa decisão, isso interfere na decisão de um outro ator, mesmo que eles não se conheçam, mesmo que eles sejam inimigos, mesmo que eles não ajam conjuntamente. Então, dependendo da escolha que cada um faz, isso vai afetar as escolhas dos outros e vai afetar os resultados das ações dos outros atores. Então, é uma teoria bastante interessante para analisar o jogo político, quando a gente vai ver, por exemplo, os acordos que são feitos entre as bancadas, entre os parlamentares, em que uns parlamentares abrem mão de certas coisas para conseguir ter outras coisas aprovadas, e isso vai ter um efeito muito grande no processo decisório das políticas públicas que se dá no âmbito legislativo. O modelo da escolha pública é um modelo que vai pensar muito nas externalidades, ou seja, nas consequências indiretas, né, que certas escolhas políticas vão ter do ponto de vista de outras áreas, né, e que eles tentam, os grupos, tirar benefícios privados de escolhas que são escolhas políticas, mesmo que partam de interesses que são individuais. Isso vai ter consequências coletivas, né? Esse é um tipo de teoria que é usado muito na análise de partidos políticos, mas que tem sido muito utilizada pelo paradigma gerencialista, que vocês já devem ter estudado também em outras disciplinas. O modelo sistêmico é o modelo que a autora da nossa apostila investe e que ela mais desenvolve. Então, eu vou ser muito breve aqui, porque a autora ela vai desenvolver isso com bastante profundidade, que é o modelo lá do David Easton,
que vai falar o seguinte: o sistema político, esse quadradinho aqui do centro, é o Estado e as suas instituições legislativas, executivo, judiciário, e a relação entre essas instituições, a relação entre os níveis federativos, tudo isso compõe o sistema político. Para o David Easton, não importa muito o que está acontecendo dentro do Estado, ele vai olhar para o Estado como uma caixa preta. Ele está mais preocupado com o que ele chama da relação entre os inputs e os outputs. Então, é como se isso aqui fosse uma maquininha, como se isso fosse um sistema lá de roldanas que compõe uma máquina, em que a sociedade e os grupos de interesse, partidos políticos, vão colocar sobre o sistema político as suas demandas e os seus apoios a determinadas pautas. O sistema político processa essas demandas e vai responder para a sociedade na forma de decisões e de medidas políticas que vão gerar as políticas públicas. Então, é como se as políticas públicas fossem um resultado desse sistema que funciona quase que de forma mecânica, em que você tem inputs e saem outputs, esses outputs geram novos inputs e isso é um ciclo. Então, vocês leram bastante que a autora vai falar sobre esse modelo. É um modelo que foi muito influente nos anos 50 e nos anos 60, mas que ainda pauta muito das abordagens que estão por trás do modelo do ciclo das políticas públicas, que eu, inclusive, trouxe um texto complementar para vocês verem como a concepção de ciclo de políticas públicas já evoluiu muito mais do que a gente estuda na área de políticas públicas, nos textos clássicos, que ainda se baseiam nesse modelo sistêmico e que hoje se tem uma visão muito mais complexa disso. Então, esse modelo sistêmico, ele vai pensar, muito nos estímulos, que o sistema político vão receber, por parte da sociedade ou por parte do ambiente que está fora do Estado, e que isso vai afetar as políticas públicas e, ao mesmo tempo, as políticas públicas, através de um mecanismo de feedback, vão afetar esse ambiente político. Qual é a crítica principal? É um pouco aqui eu falei para vocês da questão da caixa preta, ou seja, o fato dessa teoria ignorar o que acontece dentro do Estado e como acontecem os processos de tomada de decisão, como que o Estado processa essas demandas e até mesmo os processos técnicos administrativos de planejamento, ou seja, a capacidade que o Estado tem para efetivar ou não essas demandas, como se fosse simplesmente o Estado aceitar a demanda ou não, como se não interessasse ou não importasse a capacidade administrativa, a capacidade de planejamento, a capacidade de execução que o Estado tem. Então, essa é a crítica principal que esse modelo vai receber. Então, esses estudos, baseados nessas várias teorias, como eu disse para vocês, é para vocês terem uma visão geral, saberem que essas teorias existem, vocês não precisam ser especialistas nessas teorias, porque é bastante coisa. Eles vão começar nos anos 40 e nos anos 50, em que a gente vai ter modelos que a gente chama baseado na racionalidade sinóptica, numa ideia de que o gestor ele olha para a sociedade como um todo, ele tem uma visão geral da sociedade, consegue tomar uma decisão baseado nessa visão geral da sociedade. Nos anos 50 e nos anos 60, começa a haver críticas a essa forma de tomar a decisão, começa a se pensar que esse gestor tem limitações para tomar essas decisões, tanto do ponto de vista da capacidade cognitiva do gestor, quanto do ponto de vista da capacidade administrativa, e posteriormente começa a se levantar os fatores políticos que afetam essa tomada de decisão. Nos anos 70, inicia-se uma preocupação maior do ponto de vista da implementação de políticas públicas e num aspecto mais prático da gestão pública, no sentido de enfatizar
né? Quais são os problemas operacionais, os problemas práticos que os governos enfrentam para implementar políticas públicas, especialmente em ambientes federativos e em países com grandes dimensões territoriais, como que acontece os processos de coordenação entre os entes, entre as burocracias, e aí surge o tema da implementação. E nos anos 80 vai começar a se pensar na reforma do Estado, nos processos gerenciais, na diminuição do Estado, no papel dos outros atores sobre o Estado, e aí então inicia-se outros temas dentro da gestão de políticas públicas. Por fim, eu vou abordar nesse primeiro momento a questão da nova gestão pública, que é uma questão que surge dentro do contexto neoliberal, como eu disse para vocês, a partir dos anos 80, mas isso vai ganhar fôlego no Brasil nos anos 90, com o advento do neoliberalismo e com uma série de reformas que vão acontecer no Estado nesse âmbito. Então, vai se tentar trazer para dentro da gestão pública alguns preceitos, né, da gestão privada e fundir alguns princípios da gestão privada com a administração pública. Então, a ideia da eficiência, da produtividade, da qualidade, junto com temas próprios da administração pública, como a democracia, a transparência e a equidade. Isso vai ter um impacto gigantesco na área de políticas públicas e uma ênfase bastante grande no desenvolvimento de técnicas de avaliação de políticas públicas que desenvolvam esses aspectos, né, de eficiência, produtividade, qualidade, e aí a avaliação de políticas públicas surge como um campo importante dentro da gestão, né? Então, vai ser bastante importante a relação entre custos-benefícios, as relações contratuais que vão acontecer entre entes na administração pública, instrumentos como convênios, contratos de gestão, PPPs, né, parcerias público-privadas, outras formas de estruturar a gestão e a prestação de serviços públicos, terceirização, a diminuição, né, do tamanho das agências estatais e a pulverização dessas agências estatais e uma retomada do poder do gestor, mas um poder menos focado em processos políticos e mais voltados em processos administrativos. É uma abordagem que também vai receber uma série de críticas, principalmente a partir dos anos 2000, mas é a abordagem que a gente tem ainda hoje em voga no Estado brasileiro. Então, a gente vai passar um pouco por essas questões ao longo da disciplina, né? A gente vai se aprofundar em algumas questões específicas dentro daquilo que a gente entende como o ciclo das políticas públicas, em que a gente vai entender como ocorrem os processos de formulação, de implementação, de avaliação das políticas públicas, as especificidades de cada uma dessas etapas das políticas públicas. E aí é justamente nessas especificidades que eu gostaria que vocês tivessem muita atenção e muito carinho com os textos complementares, porque ali eu tentei selecionar os principais autores que a gente tem hoje no debate brasileiro e que estão produzindo estudos de caso, estudos específicos para entender essa realidade brasileira. Agradeço a todos e tenham todos um bom curso, uma boa disciplina.